Olá, meus irmãos, estamos aqui na aula de número 8, última aula, bloco 3. Então nós já falamos sobre todos os orixás que a gente pretendia, já abordamos todos aqueles orixás que a gente entendeu que era importante abordar nesse curso, que é um curso de orixás na Umbanda. Então é uma visão umbandista sobre os orixás. Existem muitos outros orixás muito conhecidos no Candomblé. Se a gente trouxe alguns orixás para esse curso, é porque alguns orixás são muito populares, muito conhecidos, embora alguns não tenham culto na Umbanda, ainda assim o umbandista já ouviu falar, o umbandista quer saber, a gente quer entender quem eles são. Então por isso a gente abordou muitos orixás conhecidos e cultuados na Umbanda e alguns orixás que são conhecidos da cultura brasileira, mas que não são exatamente cultuados na Umbanda. Agora a pergunta que não quer calar: qual é o meu orixá? Como é que se faz a leitura de orixá na Umbanda? O que isso quer dizer, né? Fala, meu orixá é tal. Você vê a pessoa fala, meu orixá é Xangô, meu orixá é Ogum, meu orixá é Iemanjá. Mas você também vê, às vezes a pessoa fala, eu sou filho de Oxalá com Iemanjá, eu sou filha de Oxum com Xangô, eu sou filho de Ogum com Iansã, sou filho de Ogum com Oxum e Xangô com Iemanjá. Então, a gente tem um negócio delicado na Umbanda que é a leitura de orixá. É comum a pessoa se identificar com o orixá e falar, esse é o meu orixá, eu sou filho desse orixá. Mas há uma leitura que apresenta 2 orixás, há uma leitura que apresenta 3 orixás, há uma leitura que apresenta 4 orixás. E, para complicar ainda mais a situação, para ficar mais complicado ainda, é comum a pessoa falar, no Candomblé os meus orixás são esses, e na Umbanda os meus orixás são esses outros. Aí é muita confusão para a cabeça da pessoa, né? Então, começamos o assunto com a pergunta que não quer calar, qual é o meu orixá? A pergunta é, meu orixá o quê? Qual é o seu orixá o quê? Qual é o seu orixá de frente? Qual é o seu orixá de juntó? Qual é o seu orixá ancestral? Então primeiro você tem que saber o que é orixá de frente, o que é orixá de juntó, o que é orixá ancestral. Mas, independente desse conhecimento, quando alguém chega e fala, o meu orixá é tal, e fala um único orixá, essa pessoa está se referindo ao orixá de frente. Isso é certíssimo. Por quê? O orixá de frente é aquele que todo mundo percebe. O orixá de frente é aquele que você mostra para o mundo. Para quem gosta de astrologia, olha lá. Você sabe que fulano é de Gêmeos, ciclano é Capricórnio, o outro é Câncer, aquele é Escorpião, Aquário, Peixes. Qual é o seu signo? Eu nasci no dia tal, esse é o meu signo. No entanto, no dia que você nasceu, há uma configuração de planetas no céu e o seu signo é aonde o Sol estava passando no dia que você nasceu. Ele estava passando na casa de Aquário, ele estava passando na casa de Gêmeos, na casa de Touro, de Escorpião, mas você não é apenas daquele signo, você tem toda uma configuração chamada mapa astral. E no seu mapa astral, no mínimo, você tem 3 informações muito importantes, que é o seu signo solar, é esse marcado pelo dia que você nasceu. E aí você tem o ascendente, o signo ascendente, e que é o que está aparecendo no mapa lá, quando você nasceu, o Sol está passando aqui, qual signo que está nascendo ali? O ascendente e a Lua. Aonde estava a Lua quando você nasceu? Então, se permita ouvir essas poucas informações sobre astrologia para você entender. O seu signo solar, ele é a sua natureza. O seu signo ascendente é o que você mostra para o mundo.
Por isso você pode ter um geminiano com ascendente em touro, um geminiano com ascendente em aquário, são dois geminianos, mas diferentes um do outro. E a lua é como você se comporta emocionalmente. Então, se tua lua está em câncer, emocionalmente você é super frágil, super família. Agora, se essa lua estiver em Áries, emocionalmente você é guerreiro, batalhador e tal, que são as qualidades. Há uma relação de planetas com orixás. Oxalá tem uma relação forte com o Sol, Oxum tem uma relação com Vênus, Oxumaré também, Oxóssi com Mercúrio, Obá também, Ogum e Iansã tem relação com Áries, Xangô e Egunitá tem relação com Júpiter, Obaluaê e Nanaburoquê tem uma relação com Saturno. E Iemanjá tem uma relação com Netuno e Omulu com Plutão. Então essa é uma relação dos orixás com os planetas, porque os orixás não têm uma relação com os signos, os orixás têm uma relação com os planetas. E os planetas são regentes daquelas casas, daqueles signos astrológicos. Então você tem um signo ascendente e a lua. A lua é as emoções, o seu signo é a tua natureza e o ascendente é o que você mostra para o mundo. É igual com os orixás. Captou? O seu orixá de frente, ele é como o signo ascendente. O orixá de frente é o que você mostra para o mundo, é o que todo mundo percebe. O seu signo solar é como o seu orixá ancestre. É uma natureza sua. E aonde está a lua? São as emoções? É como o orixá de Juntó. Então, o orixá de frente é é o que você mostra para o mundo, é como o mundo te vê, é o seu orixá de frente. Isso é tão forte, o fato de ser como o mundo te vê. Isso é tão forte porque o arquétipo físico, se você é mais gordinho, se você é mais fortinho, ou gordinha ou fortinha, se você tem uma compleição mais delicada, se você tem um corpo mais esguio, isso tem uma relação com os orixás. Isso é característica do orixá de frente. Então, as filhas de Oxum têm um corpo delicado, têm um comportamento suave, se preocupam com a beleza, com a estética. As filhas de Iansã são muito práticas, o corpo delas nem sempre é tão delicado, porque elas também são mulheres fortes que vão para a guerra, então elas sentem necessidade de ter um corpo para um dia a dia mais prático. Os filhos de Ogum têm uma tendência a ser forte ou se impor. O filho de Ogum ele se impõe. Então isso vai acontecer emocionalmente, mexe com o hormônio, mexe com tudo. Ele vai sentir necessidade de ter um corpo que responda quando ele quer estar à frente. O filho de Xangô, ele é a razão. Então o filho de Xangô, ele está sempre avaliando, ele está sempre julgando. O filho de Xangô nasceu para sentar no trono e avaliar as coisas. Então o filho de Xangô vai ter uma tendência a engordar. Não é que todo filho de Xangô é gordo, mas vai ter uma tendência. Filho de Obaluá e filhas de Nanã são muito sossegadão e tudo, não tem tanta preocupação nem com a beleza, nem com a estética, nem com ficar malhando ou cuidando do corpo, nem fazem questão de se impor, muito menos pela força. Então, não tem uma tendência tão grande de engordar, mas também tem uma compleição física que não é nem a forte, nem a delicada, nem aquela de Xangô. Então, essa compleição física, quem dá é o orixá de frente. Então, ajuda. A filha de Iemanjá, ela tem um corpão, porque a filha de Iemanjá, ela nasceu para sustentar, a matrona, que dá a vida, que sustenta a vida. Então, ela tem que ter um corpão, um corpo largo, um corpo grande. Pensa nisso. O orixá de frente, ele é o mais marcante na compleição física. O orixá de frente é quase uma maneira de você se proteger do mundo ou aquilo que você faz questão de pontuar. Se tem Xangô de frente, você está sempre questionando, está sempre perguntando. Se tem Ogum de frente, você vai sempre para a guerra, para a batalha. Se tem Oxum de frente, você está sempre
se expressando daquela forma de Oxum, Oxalá de frente, etc. Então, esse comportamento é emocional, esse comportamento é racional, esse é uma estrutura física, isso mexe hormonalmente com o seu corpo, porque você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sente, você é aquilo que você faz, e tudo isso é o seu orixá. Tudo isso tem a ver com o seu orixá. Então, como você sente isso? Esse é o seu orixá. Pergunta, qual é o meu orixá? No candomblé, desculpa falar tanto do candomblé e citar o candomblé, porque orixá é algo em comum da Umbanda e do candomblé. No entanto, no candomblé, orixá é tratado de uma maneira, na Umbanda, orixá é tratado de outra maneira. No candomblé, é comum jogar os búzios para identificar o seu orixá. Na Umbanda, conhecer o seu orixá é um mérito. Não é comum na Umbanda o jogo de búzios. Um umbandista pode aprender búzios, ele pode ser iniciado nos búzios, mas não é comum. Então na Umbanda, o que mais acontece é um caboclo, um preto velho incorporado dizer qual é o seu orixá. Então isso é um mérito, ou é um momento, ou você está no momento certo de aprender quem é o seu orixá, de conhecer o seu orixá. Mas também há um mérito do umbandista, do médium. O médium entra para desenvolver, então ele vai desenvolver a mediunidade e ele vai desenvolver os seus conhecimentos sobre os orixás. E aí, primeiro ele vai conhecer os orixás, para depois descobrir qual é o seu orixá. E não adianta alguém chegar para você e falar, o seu orixá é Iemanjá, e você não sentir isso. Porque fala muito de orixá errado. Não tem orixá errado. Mas me falaram que o meu orixá era Iemanjá, e não é. Meu orixá é Iansã, que não tem nada a ver. Não é que era errado. Naquele momento, falaram que você era filha de Iemanjá, porque naquele momento era importante você se relacionar com Iemanjá. Agora, saber de fato se você é filha de Iemanjá, de Iansã, de Oxum, é no momento que você sente isso no seu coração. Não adianta o mundo inteiro falar, você é filha de Iansã. Se você não sentir no coração, você pode ser uma filha de Oxum Apará, que é muito parecida com Iansã. E aí muitas pessoas vão olhar e falar, nossa, eu acho que você é de Iansã. E aí pode ser Oxum Apará. Então pensa nisso. Conhecer o meu orixá é um mérito. Quando fala, você é um umbandista, sacerdote de Umbanda, pai de santo, padrinho, madrinha, quando alguém sabe que você é da Umbanda, a primeira pergunta, você sabe qual é o meu orixá? Primeira pergunta, sabe qual é o meu orixá? Para quê? A resposta é esta. Para que você quer saber qual é o seu orixá se você nem sabe o que é orixá? Orixá não é signo, não. Para que você quer saber qual é o seu orixá? Você não é da Umbanda. Você não é do candomblé, então saber qual é o meu orixá é algo interno da religião. Algumas pessoas não são da Umbanda, mas carregam consigo a certeza de ser, eu sou de tal orixá, sou de tal orixá. Será? Você que não conhece os orixás, será que porque alguém falou que você é filho de tal orixá, será que realmente aquele é o seu orixá? Como é que eu faço para saber qual é o meu orixá? A única maneira, de fato, é quando você conhece os orixás e você se reconhece neles e reconhece de fato, sou filha de Iemanjá, tenho Iemanjá de frente porque isso está em mim, eu sou toda Iemanjá. E aí, o orixá ancestral, são dois orixás ancestrais, um dominante e um recessivo. É uma origem sua em Deus, onde um pai e uma mãe em Deus se uniram para gerar sua essência primeira. Então isso é muito íntimo. É aquilo que você mostra para o mundo a fortaleza de Iansã, mas lá no íntimo você tem uma fragilidade de Oxum que ninguém percebe. Isso é o ancestral. E o orixá do Juntó é o que cuida das emoções. Então, o orixá de Juntó faz o equilíbrio entre o ancestro e o de frente. Quando a gente nasce, se você nasce para aprender as coisas da justiça, nasce com Xangô de frente. Se nasce para aprender as coisas da geração, nasce com Iemanjá de frente. Se nasce para aprender as coisas do amor, nasce com Oxum de frente.
E muitas vezes você está com essa força de frente que não tem nada a ver com a tua natureza. Então o Juntó faz o equilíbrio. O orixá de Juntó faz esse equilíbrio entre a natureza e o orixá que está de frente. Porque o orixá que está de frente não é a sua natureza, é a tua missão de vida. Isso é muito forte. Entender, conhecer o seu orixá de frente é um autoconhecimento. Conhecer o seu ancestre é um autoconhecimento mais profundo e não é comum fazer leitura de ancestre. Geralmente quando faz uma leitura de casal, você é filho de Oxum com Ogum, filho de Iemanjá com Xangô, filho de Nanã com Omulu. Então, essa leitura de casal, um casal de orixás, é sempre o de frente e o Juntó. E homens pode ter orixá de frente feminino e mulheres pode ter orixá de frente masculino. O ancestre, você tem um pai e uma mãe. Então, se a tua natureza mais íntima é feminina, a mãe é dominante, mas você tem um pai também, ancestre. Então, aí a gente tem um de frente, um de Juntó e 2 de ancestre. Aí dá 4 orixás. Você pode ter um de frente, um de Juntó e conhecer apenas o ancestre dominante. Aí dá 3. O de frente, vamos supor, seja a Iemanjá, mas que a sua Iemanjá que incorpora está na força de Ogum. Pode-se falar, de frente tem o Iemanjá com Ogum. E aí o de Juntó é Xangô, mas o seu Xangô está na força de Oxalá. Então aí a pessoa pode falar, de frente eu tenho Iemanjá com Ogum e no Juntó Xangô, e no Juntó tem o Xangô com Oxalá. Então, quando fala qual é o seu orixá, se tem 1, se tem 2, se tem 3, 4, você que tem que saber que linguagem é essa. Né? Que linguagem é essa quando está falando de orixá? Se fala, o meu orixá é tal, não se esqueça, está falando do orixá de frente. Enquanto você não sentir que aquele é o seu orixá, desculpa, você tem apenas uma referência. Então esse é o ponto. Quer saber qual é o seu orixá? Aprofunde-se na religião. Aprofunde-se na Umbanda, mostre que tem merecimento e o dia que conhecer o seu orixá, não vai fechar nele. Porque o meu orixá quer dizer, aquele que está de frente, você não é filho apenas desse orixá. Nós somos filhos de todos os orixás, mas tem um que está de frente, tem um que está de Juntó, tem outros que estão de ancestre, mas igual uma carta natal. Quando você nasce, então, não tem só um signo, tem uma carta natal. Todos os planetas influenciaram astrologicamente o seu nascimento. E você nasce nesse mundo, todos os orixás influenciaram orixalisticamente o seu nascimento e todos estão acompanhando a sua encarnação, não apenas aquele que é o de frente. Muito, muito obrigado. Esse foi o nosso bloco 3 da 8ª aula. E agora vamos então para o bloco 4, que é a nossa conclusão, comentários finais, etc. Muito, muito obrigado. Axé.